Quando Shukadeva Goswami foi dar Harikata, na Assembleia de Parikshit Maharaj, muitas pessoas estavam presentes. Pessoas que tinham sido convidadas, pessoas que não tinham sido convidadas. Gente que fazia, ridicularizava Shukadeva Goswami. Não é todo mundo que vem ouvir Harikata com fé. Não, tem todo tipo de gente quando tem Harikata. Tem muita gente que vem só para ver o que está rolando. Porque, por exemplo, quando tem muita gente no mesmo lugar, tem gente que está passando e pensa assim, nossa, por que tem tanta gente aí? Quero ver o que está rolando, o que tem tanta gente aí nesse lugar. A pessoa só quer saber o que está rolando. Tem gente que vem fazer, falar mal, ridicularizar, ou caçoar dos outros. Tem vários tipos de pessoas no Harikata. Tinham 88 mil sadhus lá na Assembleia do chamado Bhagavatam, de Shukadeva Goswami. Então imagina. Tinham mulheres também. Olha quantos santos tinham. E também tinha muitas mulheres. Radharani apareceu na frente de Shukadeva Goswami e falou para ele: Shukadeva Goswami, não fale o nosso nome, não fale. Não é apropriado falar o nome das gopis que são tão elevadas na frente dessas pessoas sem fé. Shukadeva Goswami estava pensando o seguinte: o Shastra diz que quando a gente vai fazer qualquer coisa, no início a gente tem que se lembrar de Gurudeva. Pratamanto Guru Puja, Tataschaiva Mama Archanam. Swami Bhagavan falou isso. Falou Pratamanto Guru Puja. Primeiro a gente tem que adorar o Guru. Tem que falar o nome do Guru antes de fazer qualquer coisa. Fazer Jai pro Guru. Logo no começo a gente já faz o Jai pro Guru. Então quando a gente toma Diksha do Guru, né? O seu Diksha Guru, ou Harinama Guru, você tem que falar o nome desse Guru. Você tem que sempre falar o nome do Guru. Tipo, fazer Jaya pro Guru, né? Pratamanto Guru Puja. Primeiro adorar o Guru. Você tem que primeiro adorar o Guru. Primeiro, fazer o Archana do Guru. Depois, você pode fazer o Archana de Bhagavan. Pela misericórdia do Guru, a gente é capaz de conhecer Bhagavan, conhecer o Senhor. Sem a misericórdia do Guru, não tem como você alcançar Bhagavan. Por isso, repetidas vezes, devemos baixar nossa cabeça para Gurudeva. Vande Guru Shri Charanara Vindam. O Guru Ashtakam explica. Então, os escritores falam que devemos sempre nos lembrar do Guru. Então, Shukadeva Goswami, dando seu Harikata do Bhagavatam, ele pensou assim: a minha Gurudeva é a própria Shrimati Radhika. Ela que me ensinou tudo. Eu falei no primeiro dia do Bhagavad Gita aqui. Eu falei para vocês que na vida passada, Shukadeva Goswami, quem ele era? Vocês lembram? Quem ele era na vida passada, lembra? Ele era um papagaio, Shuka Pakshi. Sim, ele era um papagaio. E a própria Radharani ensinou tudo para ele, Sobre, por exemplo, como ele cantar o nome de Krishna. Tudo. Shrimati Radhika ensinou para ele. Então ele era o pet papagaio, ou papagaio de estimação de Shrimati Radhika. É o Palita Sukha, ou seja, o papagaio de estimação de Shrimati Radhika. E agora ele apareceu como Shukadeva Goswami. Então, ele se lembrou da sua guru, Shrimati Radhika. E a Shrimati Radhika, sua guru, falou para ele: ó Shuka, não fale o meu nome, não pronuncie o meu nome nesse Bhagavad Gita, nessa oração do Bhagavatam. Só que as escrituras dizem que se você não falar o nome do Guru, a sua língua nunca vai se purificar se você não pronuncia o nome do Guru.
Para você purificar a sua língua, você tem que se lembrar do seu Guru. Então o Shastra explica isso. Se você desonra o Guru Abhagya, tudo que você faz é inútil. Tudo é nisfala, ou seja, sem fruto, inútil. Você inclusive perde toda a sua fama, sua beleza, tempo de vida, riqueza. Tudo isso você vai perder na sua vida por desonrar o Guru. Mahat Atikramena. Se você desonrar um devoto puro, seu Guru, desonrar um Mahat, uma grande personalidade, você vai perder tudo na sua vida, tudo. Vida após vida. Você vai ter que ir para o inferno. As escrituras explicam muitas coisas sobre isso. Hoje em dia as pessoas não têm medo, né? De fazer ofensa, criticam os sadhus, os santos. Isso é Kali Yuga, né? Fazer o quê? É a influência de Maya. A influência de Maya. A influência de Maya é muito grande. Kali Yuga. As pessoas veem alguém de roupa açafrão e ainda tem a audácia de criticar. Mas não sabem a consequência disso. Que vida após vida vão ter que sofrer a consequência dos seus atos. Então, Shukadeva Goswami em sua mente estava pensando, Radharani Gurudeva me deu uma instrução. Me deu uma instrução para não falar o nome dela. Mas se eu não falar o nome do meu Guru, minha língua não vai se purificar. Tudo que a gente fizer ao falar, primeiro a gente tem que fazer o Vandana de Gurudeva, a gente tem que orar a Gurudeva. Guru Vandana, né? Você orar o seu Guru. Sempre o Shastra explica isso. Então Shukadeva Goswami ficou pensando, o que eu faço? O que eu faço? Desculpa. Ele pensou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma... O que ele fez, Shukadeva Goswami? Ele falou o nome de Shrimati das Gopis, só que de uma forma indireta, Paroksha. Ele não falou o nome de forma direta. Falou de forma indireta. No Srimad Bhagavatam, está, na verdade, repleto do nome de Shrimati Radha, que é o Bhagavatam inteiro. Olha o próprio nome do livro, Srimad Bhagavatam. Jiva Goswami fala o seguinte, Shri, o significado de palavra Shri é Shrimati Radharani. Jai Radharani Ki Jai. Tem gente que fala, não tem nome de Radharani no Bhagavata, não tem nome de nenhuma Gopi, tem gente que fala. Tem gente que diz isso. Só que nosso Jiva Goswami, Pada, ele fala o seguinte, no Bhagavatam, na verdade, a cada verso, cada sílaba é o nome de Radharani. Prati, Akshare, Pratishloki. Na verdade, o Bhagavatam é um Radha Paratattva Granta. É um livro que vai falar sobre o amor de Radharani. Ou a verdade sobre Radharani. Em Hindi se diz o seguinte, sem Radha, Krishna é Adha. Adha significa, ele é meio, ele não é inteiro. Então, o Bhagavatam é um Prema Paratattva Granta. É um livro que vai falar sobre Prema. E em cada verso, em cada sílaba, em cada letra do Bhagavatam, na verdade, tem o nome de Radharani. Mas tem gente que fica querendo discutir. Mas não tem o nome de Radharani, não. Como não tem? Ananya Radhito no não, esse verso. Ananya Radhito. Vários versos tem o nome dela também diretamente, mas assim, de forma mais direta. Ananya Radhito no não Bhagavan Hari Ishvara.
O verso explica claramente. Esse verso, o nome de Radharani está diretamente ali mencionado. Anara de todo, não. E aí, Jiva Goswami, no comentário, ele, em vários locais, ele citou os versos mostrando que o nome de Radharani está em toda parte. Só que as pessoas que ficam querendo debater não vão entender. Na Bengala, eles dizem o seguinte: se você tem fé, você vai alcançar. Mas se você ficar só na lógica, você vai ficar muito longe. Você não consegue estabelecer assim, essas coisas espirituais através da lógica, mas sim através da fé. Você tem que simplesmente seguir o caminho dos Mahajanas. O que os Mahajanas estão dizendo. O que os acharyas falaram, os acharyas anteriores, é a Branta Sattva, ou seja, verdade absoluta. E não há nenhum tipo de erro, de defeito no que os Mahajanas passados fizeram e escreveram. Em vários locais do Bhagavad. O sétimo Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu um livro belíssimo. O nome do livro é Bhagavata Arka Bhagavatam Arka Marichi Mala. Bhagavatam Arka Marichi Mala. Que vai dizer o seguinte: esse livro vai pegar os versos principais do verso. Bhaktivinoda Thakur coletou os versos principais do Bhagavata e fez um livro. E são versos apenas do Bhagavata, como se fosse uma coletânea dos melhores versos do Bhagavata. Apenas versos do Bhagavata, apenas. Sobre Sambandha, Abhideya e Prayodhana. Belíssimamente, ele escreveu esse livro. Perdão, Srila Bhaktivinoda Thakur, no sétimo Goswami, nesse seu livro, ele falou o seguinte. Não, é claro, também o que Bhaktivinoda Thakur descreve é verdade absoluta também, porque ele é uma Sakhi Kamala Manjari muito querida e amada por Radharani. E ele mesmo se deu a sua auto-identidade, né? Então, quem é essa pessoa que está falando isso? É a própria Kamala Manjari. Bhaktivinoda Thakur, ele é uma Sakhi muito, muito querida por Srimati Radhika, chamada Kamala Manjari. Kamala Manjari Bhaktivinoda Thakur, nesse livro lindo chamado Bhagavat Arka Marichi Mala, ele citou vários versos, né? E aí ele falou assim: esse verso aqui foi falado por Srimati Radhika, esse outro verso aqui por Lalita, outro por Vishaka, esse aqui foi falado por Rupa Manjari, Rati Manjari. Ele falou quem que estava falando aqueles versos e escreveu o nome das manjaris que falaram tal e tal verso. Ele falou tudo isso. Jaha Bhagavat Paro Vaishnaviristani. Devemos ter nista totalmente exclusiva no Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Já me deram a guirlanda, vai dar de novo? Se não nos abrigarmos aos pés do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, não poderemos entender o significado das Escrituras. Esses segredos das Escrituras, esse tato tão secreto, não seremos capazes de entendê-lo. Para conhecer esse tato, a gente precisa se abrigar nos pés de um Vaishnava puro. Através de conhecimento, erudição, não é possível conhecer esse tato, conhecer o Senhor Supremo. Para conhecer o Senhor, devemos ser muito humildes e se abrigar nos pés, se render a esse Vaishnava puro, que tem autorrealização.
Inclusive, Bharat Maharaj falou para o rei Rahugana esse verso. Rahugana tapasana jati. Os semideuses. Perdão, tem gente que faz oferenda aos semideuses, de oferecer água, etc. Através desse processo você não consegue alcançar essa autorrealização. Austeridade também não. Rahugana tapasana jati. Por tomar sannyasa também não. Por estudar os Vedas, arte, não é nada. Ou por você alcançar a renúncia. Não dá para conhecer o Senhor dessas formas todas, por essas formas. Ou então, você acha que você vai alcançar Deus só por comer fruta? Tipo, renúncia? Tem até em Hindi um provérbio, ou uma música que fala assim, se eu alcançasse Deus só por comer fruta, ou seja, de renúncia, os macacos já teriam alcançado ao Senhor. Porque você pode ver que os macacos comem só fruta. Que nem na Índia, é cheio de macacos, nem em Vrindavan, nem no Sevakundya. Os macacos comem fruta. Então eu vou comer fruta só e vou alcançar Deus assim. Vou viver só de fruta. Por exemplo, a vaca come grama, come capim, né? O veado come capim. Significa que eles alcançam o Senhor com essa renúncia? Se fosse para... Se desse para alcançar Deus só comendo fruta, olha quantos macacos já não teriam alcançado o Senhor. Se desse para alcançar o Senhor só abandonando a esposa, acho que o Gurudeva não falou, esqueci o final do verso. Enfim, não dá para alcançar o Senhor, a Deus dessas formas, mas só através de Shuddha Bhakti e se rendendo aos pés de um devoto puro, Vaishnava puro. Então, no chamado Bhagavatam, tem a história de Jara Bharat, que ele é um Uttama Bhagavat. Ele era Bharat Maharaj na vida passada. E aí Jara Bharata falou esse verso para o rei Rahugana. Falou isso aí. A única forma de alcançar o Senhor é você se entregar aos pés de um devoto puro. Como vocês podem ver o verso aí, o Gopal Prabhu colocou no comentário. Você tem que se banhar na poeira dos pés de um devoto puro. Abhishek. Que nem a gente faz abhishek da deidade, com panchamrita, leite, iogurte, mel, ghee. O que tem no panchamrita? Gurudeva está perguntando. Tem leite, ghee. O que mais tem no panchamrita? O néctar, que a gente banha a deidade. Mel, açúcar, né? E o iogurte. São 5 ingredientes que a gente usa no banho da deidade. Completa-se o corpo do Senhor. Então, da mesma forma, os Mahat, esses devotos puros que têm autorrealização, grandes personalidades, eles que fazem Bhagavat Bhajan, essas grandes personalidades, você deve como se banhar completamente no poeira dos pés deles. E aí, você vai conseguir assim entender o significado do Bhagavatam. Por que eu estou falando isso? No 10º canto do chamado Bhagavatam, a gente está prestes a entrar no 10º canto do Bhagavatam. Então, a gente vai ouvir o 10º canto. Lindos passatempos de Krishna, vários lindos passatempos. Passatempos na infância. Balya Lila Polganda da infância. Tipo, quando ele é bebê, quando ele é mais menino. Depois, quando ele é jovem, adolescente. Aí depois de passatempos de Vrindavan, ele foi para Mathura Lila. Lá ele matou Kamsa. Depois disso, como que Krishna, ele deu o trono de Mathura para Ugrasena, libertou Devaki Vasudeva da prisão. Apesar de Krishna fazer tudo em Mathura, ele mesmo não se senta no trono como se fosse rei. Não se senta no trono de Mathura. Veja só.
ele colocou o Gracena, ele fez e coroou o Gracena rei. Só que o Gracena ele já era muito idoso. Mesmo assim. Então, o Gracena era o rei e Krishna que era tipo, que cuidava de tudo, fazia tudo imatura, mas o Gracena que era o rei oficial. E aí, Jarasandha, primeiro foi 17 vezes ele tentou atacar Mathura, Jarasandha. E aí Krishna e Balaram, de forma muito fácil, acabou com o exército de Jarasandha 17 vezes. Na 18ª vez que Jarasandha tentou atacar Mathurapuri, então Krishna nesse momento levou todos os Mathuravasis, foram para onde? No meio do oceano, em Dwarka. Dwarkapuri. E ele preparou um lindo palácio. Na verdade, ele pediu para Vishwakarma fazer esse palácio gigante. Dwarkapuri era gigantesca. Um mês atrás, ou 2, 3 meses atrás, a gente fez um Bhagavad Gita em Dwarka. A gente teve o Darshana lá. Teve Harikata por 7 dias em Dwarka. Em Dwarka. Um local muito lindo, muito lindo. Que lindo, que lindo. A gente foi ter o Darshan de Bet Dwarka. Tem muitos locais de Darshan. Dwarka é uma das 7 cidades que concedem a liberação. Sapta Moksha Daika Puri. Enfim, então Krishna foi para Dwarka, ela se casou. Com quantas mulheres? Quantas esposas Krishna tinha? 16.108. E filhos? Muitos filhos e filhas ele teve em Dwarka. Com cada esposa, ele teve uma filha e 10 filhos. 10 filhos. Geralmente as pessoas pensam, nós queremos ter 2 filhos. Que nós somos, né, marido e mulher, então vamos ter 2 filhos, um para cada um. No sentido assim, 2 e 2, 4. As pessoas nesse mundo querem ter geralmente 2 filhos. Já Krishna, tipo uma filha e um filho. Já Krishna, olha só, quantas esposas, quantos filhos. E as esposas, elas não eram comuns, elas eram lindas e seus sentimentos muito elevados, repletas de qualidades, como esse verso explica. Rukmini, Satyabhama, todas essas rainhas, Nagnadita. Existiam as 8 rainhas principais. Uma era mais linda que a outra. Sutta Goswami no Bhagavata, ele falou para os rishis liderados por Shaunaka Rishi, a beleza das rainhas de Dwarka, nesse verso. O Dhamma Bhava, ou seja, os humores delas eram comparados às ondas do mar. Os Bhava Maduras, doçuras dos seus humores eram como ondas do mar. A forma como elas andavam, falavam, seus trejeitos, a beleza. Essas rainhas eram maravilhosas, maravilhosas. Por que eu estou falando isso? Sutta Goswami falou, rishis liderados por Shaunaka Rishi, ouçam, o que falar sobre a beleza das gopis? O que falar? O que eu posso explicar para vocês sobre a beleza das gopis? Até mesmo as rainhas de Dwarka, elas eram maravilhosas. E essas rainhas, elas são simplesmente uma expansão das gopis. Prakasha Vigraha das gopis. Por exemplo, Rukmini. Em Dwarka, Rukmini. Mas em Vraja, ela é Chandravali. Satyabhama, ela é a manifestação de Radharani. Cada uma delas. Muito lindas. Muito lindas. Até mesmo Kamadeva ficou totalmente encantado a ver a beleza dessas rainhas.
inclusive desmaiou. Kamadeva Cupido. Essas rainhas eram maravilhosas, muito lindas. Agora, as gopis de Vrindavana, imagina. Que fala então sobre as gopis que são, né, originais? Ou seja, que as rainhas são expansões das gopis, né? Então é impossível explicar com palavras a beleza das gopis e as qualidades das gopis. Mesmo assim, os acharyas, como o Prabodhana Saraswati, ele explicou o Bhava Madhur Sentimento de Radharani em seu livro Radharasa Sudhanidhi. A verdade absoluta, o Senhor Supremo de todos os universos, Krishna, ele que é Dhira Lalita Nayaka, o herói despreocupado, que é subjugado pela sua amada, subjugado pelo amor de sua amada Radharani. Vendo, esse verso explica que quando Radharani está em man, está de mau humor, está bravo, ela olha com seu olhar de canto de olho. Seu olhar de canto de olho é como uma flecha que faz Krishna desmaiar. E aí até mesmo a flauta cai da mão de Krishna, vendo o Karani Patitão. A flauta cai da mão de Krishna. Olha só. O pitâmbara de Krishna cai também. Krishna começa a tremer por receber essas flechas do olhar de canto de olho de Shrimati Radhika. E aí Krishna cai desmaiado. Virmurti Tatasya. Ele foi ferido pelo olhar do canto de olho de Radharani, de Shrimati Radhika. Quando Shrimati Radhika, Shrimati Radhika, ela fica em Man. Vocês já foram para Vrindavana, né? Vocês já tiveram darshan do Mana Sarovara? O que tem lá? Qual darshan que vocês tiveram? Darshan do Mana Sarovara. O Mana Sarovara é o seguinte. Radharani estava em Man, estava brava, mau humor. E aí começou a chorar tanto, chorando, bravo. E aí, triste, né? Enfim, aí é em mau humor transcendental. E ela encheu um lago com suas lágrimas. Quantas lágrimas você tem no seu olho? Você chora por 1 ou 2 minutos, alguns segundos, caem algumas gotas, e aí não cai mais lágrima dos seus olhos. Só que, olha só, Radharani, quando ela estava em Man, ela encheu um lago com suas lágrimas. Olha quantas lágrimas, muitas lágrimas. E é um lago muito grande, formado pelas lágrimas dela, chama Mana Sarovara. Estou falando isso porque quando a Radharani faz Man, ela fecha a porta do Kunja. E aí, Krishna tenta insistir. Só que a Radharani começa a xingar Krishna. Seu mulherengo, seu enganador, seu cafajeste, falando palavras desse tipo. Prabhupada Saraswati. Ele é uma saki muito especial entre as Ashtasakis, chamado Tunga Vidya Saki. Qual saki? Tunga Vidya. E ele escreveu esse livro Radharasa Sudhanidhi. Ele humildemente diz nesse livro: Jat Kinkari Shubhansha Kalukakavan. Quando Shrimati Radhika está em Man, ela está brava com Krishna, está de mal com Krishna. Ela fecha a porta do Kunja. E Krishna, ele que usa pena de pavão na cabeça. Ele não é uma pessoa comum, ele é o Senhor Supremo. Brahma, Shiva, todos os semideuses, repetidas vezes, abaixam suas cabeças aos pés dele. Não um Brahma, mas os infinitos, os milhares e milhares de Brahmas, todos os Shivas, todos eles, produtores das direções, os semideuses, todos caem aos seus pés e fazem orações aos seus pés de lótus. Esse Senhor Supremo, verdade absoluta, ele que é o Senhor Supremo, o herói de todos os universos. Krishna, ele está caindo aos pés do Kunda de Radharani. Perdão, aos pés na porta do Kunda de Radharani, caindo no chão. Esse verso explica isso.
Radharani está dentro do Kundya. A porta do Kundya está fechada. Ela fala assim, não quero amizade com um preto, não. Aceitando essa coisa. Tudo que for preto, não quero saber. Tudo que é preto é trapaceiro. Aceita nossa coisa. Eu não quero amizade com nada preto, Radharani diz. Krishna é preto por dentro e por fora. Por fora e por dentro, né? Então ele é um cafajeste. Shrimati Radhika tá em man, tá de mal. Fecha a porta do Kundya. E aí, quem tá do lado de fora? As Sakya Radharani, Jatkin Karisha. As Sakya Radharani, elas estão lá na porta. E aí, Krishna tá se agarrando aos pés dessas Sakis e tá implorando para entrar. Falando, ó, Sakis, por favor, falem para Radharani sobre a minha submissão, ou seja, tipo, deixa eu entrar, por favor, pede para Radharani. As Sakis falam, ó, Govinda, ó, Krishna. Agora a Radharani tá muito brava, tá muito, muito brava. Não vai dar certo agora não vai dar. Quando o man dela diminuir, aí volta aqui, tá? Olha só. Aí, as Sakis, as mandiras de Radharani falam isso pra Krishna. E aí Krishna tá agarrado aos pés dessas mandiras e tá implorando, de mãos postas. Kakuvani significa com muita humildade, ele tá tipo implorando, súplica, né? Muito, tá chegando o nariz no pé delas. Eu sou um ofensor, eu errei. Por favor, falem pra Radharani. Peça pra ela, né, deixar entrar. As Sakis falam, ó, Krishna Govinda. Impossível. Uma Saki inclinada mais para Krishna foi até lá dentro, por trás, pela porta de trás, e tentou falar para Radharani sobre Krishna. Radharani ficou tão brava e falou, Krishna, vai embora também, você também. Você não pode entrar no meu Kundya. Krishna, Radharani expulsou a Saki do Kundya. Eu não quero saber daquele cafajestes. Radharani não tem nem fala o nome de Krishna. Aquele Subal Saka, aquele amigo de Subal. Uma vez Shrimati Radhika, o que aconteceu? Krishna veio disfarçado de Saki para se encontrar com Shrimati Radhika. E aí, no estado de Mana, Radharani fala, esse Subal Saka, o amigo de Subal, ele veio disfarçado de mulher. Não deixa esse entrar no meu Kundya, de jeito nenhum, esse amigo de Subal. Sai daqui! Isso é Radharani Man. Esses kathas são lindos mesmo, lindos mesmo. Nossos Goswamis, em seus livros, eles explicam tudo isso. Radharani estava num man tão bravo, né? As Sakis... Enfim, aí Krishna falou assim, Radharani, eu sei que você está sofrendo, eu sei. Mas Radharani estava muito brava. Manavati, muito brava. Então as Sakis falaram para Krishna, quando a Radharani ficar mais calma, volta depois, então, que talvez a Radharani esteja mais calma. E aí Krishna foi embora dali. Quando Krishna foi embora, Radharani abriu a porta do Kundya dela e viu que Krishna não estava ali. Até aquele momento, Krishna estava implorando para entrar. E Radharani só estava falando sobre Krishna, xingando ele, falando que ele era um cafajeste, um canalha, um mulherengo. Mas aí quando ela abriu a porta nessa hora,
Krishna já não estava mais ali. Aí Shrimati Radhika, Radharani, começou a chorar e falou para Lalita e Vishaka: amigas, vocês são minhas amigas, vocês sabem que está no meu coração. Por que vocês deixaram Krishna ir embora? Shri Hari Krishna, ele veio até aqui. Ele veio aqui. Por que vocês deixaram ele ir embora? Por quê? Eles e Vishaka disseram: Radhe, a gente falou para você várias vezes que era para você fazer as pazes com ele, deixar o man, fazer as pazes, que ele estava aqui na porta. Só que você estava super brava. E você não quis saber dele, inclusive expulsou as amigas. Expulsou a gente do Kunja. Você não queria ouvir o que a gente ia dizer de jeito nenhum. Krishna estava implorando para entrar. Caindo nos nossos pés, pedindo para entrar. Enfim, caindo nos pés das sacas, pedindo para entrar. Lalita e Vishaka falaram isso. Aí Radharani disse: ele devia ter ficado esperando na porta do Kunja como um segurança. Como Prahari significa um segurança. Onde que o segurança fica? Do lado de fora das coisas, né? Do portão. No portão de fora. Amigas, vocês sabem como que eu sou. Eu tava brava, mas depois eu ia ficar... Depois eu ia me acalmar. Então por que vocês deixaram ele ir embora? Ele devia ter ficado aqui. Devia ter ficado como segurança na porta do Kunja. Então, a Radharani falando assim, ela acabou desmaiando. Em Vrindavana. Esses tipos de 12 passatempos em Vrindavana. Doçura de Vrindavana. Em Vrindavana tem um local chamado Nidhuvan. Nidhuvan é um local muito glorioso. Tem lindos kunjas em Nidhuvan. Lindo local em Nidhuvan. Prabhupada Saraswati fala o seguinte: esse kunja, se eu virar uma serra da vassoura desse kunja, Nidhuvan, minha vida vai ser bem sucedida. Ai, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Isso é só sobre um verso, estou falando. Jatkin Karish Bahushaka Lukakavani. Que Krishna está caindo nos pés das saques na porta do Kunja, implorando para entrar. Você vê uma cerda da vassoura que limpa esse Kunja? Você entende o que eu estou falando, uma cerda da vassoura? Uma cerda. Você vê uma cerda da vassoura, nasce com uma cerda dessa vassoura que limpa esse Kunja, minha vida é bem sucedida. Olha só a glória desse Kunja. Imagina. Nidhuvan e Kunjavan. Até agora em Vrindavana, até hoje em dia. Lá no Seva Kunja, no Nidhuvan. Até hoje a Rasa Lila acontece. As pessoas não acreditam, mas até hoje tem a Rasa lá em Nidhuvana e Kunjavan. Pessoas vão achar: Krishna está aqui até hoje em dia? Sim, mas até hoje. Lá no Seva Kunja, depois das 10 da noite, ninguém mais fica no Seva Kunja. Nem os macacos podem ficar. É incrível mesmo. Até mesmo vários cientistas já tentaram pesquisar sobre o tema. Como assim? Por que os macacos também saem? É verdade. Vou te contar uma história. Sim. Então tem a raça. Então, apenas por quê? Porque só Radharani e Krishna podem ficar lá à noite. Todo mundo tem que ir embora, nem os macacos ficam. O Seva Kunja é um local gigante, né? Você poderia pensar, os macacos poderiam ficar lá. Mas não, assim que dá a noite, até os macacos, todo mundo vai embora. Nem os macacos ficam lá à noite, ninguém. Os macacos pulam o muro e saem, todos eles. Incrível, incrível.
Porque a qualificação para ter a raça, para ver a raça, só as sakis tem essa qualificação para ver a raça. O Chaitanya Charitamrita diz, somente as sakis tem a qualificação. Ninguém mais tem essa qualificação para ver a raça. No Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami falou esse verso, explicou claramente. Krishnadas Kaviraj Goswami não é uma pessoa comum. Não, quem era ele? Uma saki muito querida por Radharani, uma Manjari chamada Kosturi Manjari. Qual? Kosturi Manjari. Então estava tendo um Anubhava, vendo essa realização direta dessa visão. E ele escreveu: apenas um Purusha, Krishna, um Senhor, um homem. Então todo dia lá tem a Rasa Lila, em Nidhovan e Nikunjavan. Então, eu estava contando antes, né? A raça tinha acabado. Krishna e as Sakis estão voltando cada um para sua casa. Enfim, tem uma lila muito linda, muitas lilas lindas. E dessa vez aqui, que eu tô contando, já era super tarde, eles estavam voltando da Rasa Lila, tipo meia-noite, 1h da manhã, 2h. E aí, todas as Sakis estavam passando ali pela porta do Sevakund, indo pro outro lado do Jamuna. Seguindo na margem do Jamuna. E aí, Radharani estava andando na margem do Jamuna, né? E tinha areia. E essa areia do Jamuna era tão bonita. Nesse verso em sânscrito está dizendo Jatkinchit Trinagulma, que até mesmo os insetos, os escorpiões, aranha, cobra de Vrindavana, até mesmo a areia de Vrindavana é favorável aos passatempos de Krishna. Ele está ajudando nos passatempos. E são, inclusive, muito queridos por Mukunda, Krishna. E são lila anukula, são favoráveis aos passatempos. Não tem nada desfavorável. Tudo é favorável. Até mesmo a areia de Jamuna. Então essa areia é tão linda, tão pura, tão imaculada. E muito macia. Geralmente a areia não é macia, né? É meio dura, né? Dura, né? Mas quando a Radharani estava andando nas margens do Jamuna, essa areia fica macia como flor de lótus, como a pétala do lótus. Pétala do lótus. Super maciazinha, fofinha. Para que os pés de Radharani, né, seus pés tão lindos, né, para poder amortecer, né, tipo, deixar bem macio, a areia fica super macia, fofinha. E a Radharani vai e caminha sobre essa areia do Jamuna. Então, um dia, Radha Krishna estavam caminhando, depois da Rasa Lila, aí na margem do Jamuna. E aí, no caminho, né, o pé de Radharani ficou cheio de areia. Caminhando, né? Porque às vezes a água do rio, tipo da margem, né? Ela sobe um pouco, desce um pouco. Tipo assim, Radharani estava andando na margem do rio, né? E às vezes, sabe assim, o nível da água vem um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Então acabou que o pé de Radharani molhado, a areia gruda, aquela coisa. Então, Krishna falou: Radhe, deixa eu limpar os seus pés com meu petâmbara, meu pano amarelo. Deixa eu tirar essa areia do teu pé. E aí Krishna, com seu petâmbara, o seu pano amarelo, queria tirar a areia do pé de Radharani, limpar os pés dela.
Shrimati Radhika, olha só que coisa linda que ela disse. Olha só, o Shastra explica isso aí. No Govinda Lilamrita. Ou no Shri Krishna Bhavanamrita. Nesses livros de Rasa Granta, esses lindos passatempos estão lá. O próprio Krishna, ele pegou o seu pitâmbara, o seu pano amarelo, e ele começou a passar assim no pé de Radharani para tirar areia. E aí, mas Radharani falou, sabe o que ela disse? Radharani disse assim, Prana Govinda, aquela pessoa que uma vez se abriga nos meus pés, eu nunca mais vou tirar essa pessoa do meu pé, nunca mais vou separar essa pessoa de mim, ou afastá-la de mim. Essas areias do mundo espiritual não são pessoas comuns, não é nada comum, elas são também conscientes. Nesse mundo, a areia é inerte, mas lá em Vrindavana, tudo que existe tem consciência, Chetan, é um ser consciente e é transcendental, Chetan. Eles também têm sentimento. E aí, então, Shrimati Radhika falou assim, essa areia se abrigou em mim. Então, como que eu poderia, mandá-la embora ou tirar ela dos meus pés, né? Afastá-la de mim? O Kirtana fala, se você uma vez se abrigar nos pés de Radharani, uma vez, Shrimati Radhika, ela nunca, ela vai te afastar dos seus pés de lótus. Tem vários Kirtanas de vários Vaishnavas sobre essas coisas, né? Sobre as glórias de Radharani. Tão lindo. Enfim, Vrindavana é um local transcendental divino. Como que eu posso explicar sobre a glória de Vrindavana? Tem um livro que se chama Vrindavana Mahimamrita Granta, que eu acho que foi escrito por Prabodhananda Saraswati. Vrindavana Mahimamrita Granta, que é um livro que fala sobre as glórias de Vrindavana. Agora as pessoas ateístas ou logicistas que querem ficar debatendo lógica, falam, Deus não existe, Radharani não existe, isso não é nada. Ouça. Esse versinho diz, poucas pessoas sabem as glórias das árvores de Vrindavana. Elas estão falando Radhe Radhe, em cada folha tem Radhe Radhe. Em Vrindavana, todas as árvores estão cantando Radhe Radhe Radhe. Ninguém fala Krishna, Krishna em Vrindavana. Todo mundo fala o quê? Radhe Radhe. Todos falem Radhe. E a mãe lá do fundo não falou. Falem também. Mais. Vamos falar bem alto para Radharani ouvir. Se você uma vez vai pronunciar o nome de Radharani fala assim, eu aceito essa pessoa. O nome de Radharani traz a felicidade suprema. Ela é tão misericordiosa, Radharani, Karunamai. Se você uma vez, você vai aos pés dela, você fala o nome dela, só isso, não precisa mais nada. Todos os santos de Vrindavana, esses autorrealizados santos que vivem em Vrindavana, eles falam o quê? Radhe, 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 Radhe. Não existe nada além de Radharani. Quando você falará, é o quê? Venha no raga, apego profundo, e dá, correr. O próprio Krishna, significado da palavra Radha. O próprio Krishna. Quando alguém fala o nome de Radharani, Krishna corre atrás dessa pessoa. Radha. Eu acho que eu falei errado. Que Radharani significa, Radha significa que Krishna corre atrás dela com apego profundo. Sim, eu falei errado, sim, perdão. Radha significa apego profundo, dá correr. Então, Radha significa que Krishna corre atrás dela com apego profundo. Então, imagina se o próprio Senhor Supremo, o Senhor de tudo que existe, está correndo atrás dela. O que falar de nós?
Se o próprio Krishna, o Senhor Supremo, está correndo atrás de Radharani, o próprio Krishna, se você for ao Sevakunda, vocês vão ter o dash dessa imagem, né, dessa pintura. Já viram? Tipo, Krishna oferecendo sua flauta apenas de pavão aos pés de Radharani. Você não consegue encontrar Krishna nos Vedas nem nos Puranas, mas você encontra Krishna em Vrindavana, no Sevakunda, caindo, rolando aos pés de Radharani. Olha só, que lindo, que lindo. Que lindo. Então, Radharani falou assim, Krishna, bote alta no meu pé. Né, que em Java tu tem esse passatempo aconteceu lá. Passe alta, que é um líquido vermelho, no meu pé. Faça um desenhozinho com essa pintura tinta. Tem vários cartazes lindos. Radharani fala, arrume meu cabelo, decore meu cabelo, faça um penteado. Decore meu cabelo. Lá em Vrindavana tem um local chamado lindo, chamado Shringarvat, que é o local onde o próprio Krishna decorou, né, ou arrumou o cabelo de Radharani. O nome disso é Kesha Shringar. Keshava. Keshava. Significa que o próprio Krishna, ele, de forma belíssima, arrumou o cabelo de Radharani com flores. E aí Radharani estava segurando um espelho e vendo ele fazer o cabelo dela. Vocês podem ver essa pintura nessa imagem, é muito bonita. Então, Vrindavana é um local divino e transcendental. Divya Aprakrita Bhumi. É um local transcendental, Chinmaya, espiritual. Se uma pessoa que é luxuriosa, nem que seja uma vez, falar Radhe Radhe, Radharani, ela vai dar tudo para essa pessoa. Tem uma história verídica, não é lenda não, é uma história verídica mesmo. Vou falar para vocês uma história verídica, que é o seguinte, uma vez veio um casal da Bengala, depois de se casar, veio um casal passar como lua de mel em Vrindavana. Como é que fala em inglês? É honeymoon, né? Lua de mel. Esse hábito de comemorar depois do casamento, né? Como uma viagem. Então, essa moça, o casal, né? A mulher tinha acabado de se casar. Tava até ainda com a rena na mão, sabe? Com o merrende tava na mão ainda. Aquela né? Como se fosse tatuagem de rena na mão, assim, né? Bem bonita a decoração. O merrende. Então, o casal, eles se hospedaram bem na frente do Sevakunda. Essa história é verídica, pessoal, verídica. E aí, o casal tinha acabado, era recém-casado. E aí, o que aconteceu? Eles estavam em Vrindavana, passaram 1 ou 2 dias. Só que a esposa do nada começou a ter uma febre altíssima. E aí, por causa dessa febre altíssima, a esposa morreu, assim, repentinamente, muito rápido. Isso bem na frente do Sevakunda. Sabe a porta do Sevakunda bem na frente? Hoje em dia tem muitos hotéis ali na frente, muitos edifícios. Alguns anos atrás foi quando aconteceu essa história. O nome da esposa era? Qual era o nome dela? Kishori. Olha só. Kishori. Então o marido ficou louco, enlouqueceu, sentindo falta da esposa. Né, a esposa já tinha sido cremada, mas esse homem ficou louco, assim, com aquela situação e ficou como um louco varrido, gritando o nome da esposa, pensando nela. Kishori, Kishori, Kishori. Ficou como um louco, cantando o nome da esposa sem parar, chamando pela esposa. Porque, por causa da morte, ele não aceitava. Estava assim, né, absorto, sentindo falta da esposa. Andando por Vrindavana, chamando Kishori, Kishori. Aí, quando deu meia-noite, porque ele estava bem na porta do Sevakunda, ele gritando o nome da esposa bem alto. Kishori, Kishori. E aí, nesse momento, a raça tinha acabado de acabar.
E aí Shrimati Radhika estava saindo do Sevakunda com suas sakis. A Shrimati Radhika estava cercada pelas sakis. Radharani estava vindo. E aí esse homem chamando Kishori, 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 gritando. Kishori, cadê você? Cadê você, Kishori? Cadê você? Como um louco varrido. Dançando também assim como né, absorto e como bêbado assim, né? Não estava bêbado, mas assim, inebriado assim com aquilo, né, pensando. E aí, Lalita Vishaka, perdão, Radharani falou para Lalita Vishaka, eu tenho que dar darshan para esse homem. Lalita Vishaka falou, não, esse é um louco, esse homem. Ele tá gritando o nome da esposa, na verdade. Por isso que ele tá gritando Kishori. Tá louco pela esposa. Lalita Vishaka falaram, Radhe, esse homem tá louco, é louco. Como que você vai dar o darshan pra um louco? Mas olha só como é que Radharani é misericordiosa, é muito misericordiosa. Radharani disse, a única Kishori em Vrindavana sou eu. Radharani é a eterna Kishori. Kishori significa jovem, adolescente. Que nem, por exemplo, a Jamila deu para o seu filho o nome Narayana. E assim ele se beneficiou depois da morte. E assim ele alcançou Vaikunta por falar Namabasa. Simplesmente falando o nome do filho. Ele conseguiu alcançar Vaikunta depois. Então Radharani disse, a única Kishori em Vrindavana realmente sou eu sou a Nitya Kishori. Ele está me chamando. Porque se alguém me chamar uma vez, eu não consigo me aguentar. Então Radharani, ela apareceu diretamente e deu darshan para esse homem. Olha só, quão misericordiosa. Se você uma vez for a Vrindavana com esse tipo de humor, vive lá com esse humor. Você, para viver em Vrindavana, tem que ter bhava, esse tipo de humor. Deus vai aceitar o seu humor. Tem muita gente que mora em Vrindavana, tem mesmo cachorros, porcos, ladrões, vacas que vão ser que são abatidas, porque tem até mesmo abatedores de animais lá. Não é todo mundo que é devoto em Vrindavana, não é. Mas qual é o seu humor? Olha só como ela é misericordiosa, como ela é misericordiosa. Ela deu darshan para esse homem. Quem mora em Vrindavana não são pessoas comuns. São pessoas recipientes da misericórdia de Radharani, muito queridas por ela. Devemos honrar todos que vivem em Vrindavana. Vrindavana é muito gloriosa. Se você não tem esse tipo de humor, de sentimento, então como você vai conseguir alcançar esse benefício de Vrindavana? Tem muitos Mahatmas em Vrindavana, grandes almas devotos puros, que são recipientes da misericórdia de Radharani e que estão cantando o nome de Radha e Radha sem parar. Existem muitos santos em Vrindavana que não se envolvem com nada, não falam de ninguém, não falam mal de ninguém, não falam dos outros. Então simplesmente absorto no modo de Radharani. Quem está fazendo o quê? Quem deixou de fazer o quê? Não te dá em nada. Se você ficar em Vrindavana ocupado com coisas materiais, pensando em coisas materiais, você não vai obter o benefício. Se você vive em Vrindavana, você tem que estar absorto em Radharani. Vishnu Chakravarti fala o seguinte: Radha Adipata Vrindavanam Mama Vasam Mostumi. Ele diz: qual local em Vrindavana eu devo ir? O local que vou ficar em Vrindavana é apenas um local completamente dominado por Shrimati Radhika. Eu não irei para Vrindavana
no local onde não é o de Radharani. Não vou para nenhum local de nenhuma outra Sakya, por exemplo, de Chandravali. As Sakyas não entram lá. A Sakya de Radharani. Vishwanath Chakravarti Padre diz nesse verso. Radharani tem como se fosse seus locais de hegemonia em Vrindavana. É só nesses locais que eu vou. Adipatastan. Rupa Goswami, ele escreveu sobre isso no Padishamrita. Então ele foi explicando um a um, cada um desses locais. O Rupa Goswami explica. Superior a Vaikuntha é Mathura. Superior a Mathura é Vrindavana. O Rasastali em Vrindavana chama-se Panchayati Rasa. E superior até mesmo a Vrindavana é Giriraj Govardhan. Aos pés de Giriraj é onde Krishna faz a sua Basanti Rasa, sua raça da primavera. E até mesmo superior a isso é o Radhakunda. O Radhakunda é tão glorioso. O Radhakunda é um local completamente coberto por Yogamaya, ou seja, protegido por Yogamaya. Jatila Kotila podem até ir para outros locais, ou Chandravali, podem ir a outros locais. Só que o Radhakunda, o local divino transcendental de Shrimati Radhika, é um local onde apenas Radharani e as Sakyas podem entrar. Um local tão divino, transcendental, Radhakunda. Cada um dos 8 cantos de Radhakunda existem 8 cantos de Radhakunda são os 8 kunjas das Sakyas de Shrimati Radhika. Por exemplo, onde tem um kunja de Lalita, chama-se Lalita Ananda da Kunja. Kunja de Vishaka, Sudeva, Rangadevi, Champakalata. Então, lindos kunjas de cada uma das Sakyas, cada canto do Radhakunda. E no meio do Radhakunda tem um kunja lindo que se chama Swananda Sukha da Kunja. E aí, lá no meio é o quê? É o kunja da Nangamandira, irmã mais nova de Shrimati Radhika. Esse kunja é bem no meio do Radhakunda. Como ir para lá? Yogamaya arranja que de repente aparece uma ponte feita de pétalas de lótus, de pétalas. Radharani vem com suas Sakyas e atravessa essa ponte e chega ao Swananda Sukha da Kunja no meio do Radhakunda. E faz lindos passatempos lá. Quando a Radharani vai embora, ou assim entra ou sai, a ponte desaparece. Então a ponte ela só aparece para Radharani entrar e sair. Depois que Radharani termina sua lila, sai do Kunja, aí a ponte reaparece para Radharani passar. Local divino e transcendental, divino e transcendental. Lindo, lindo. Radhakunda, lindo. Radhakunda é um Divyasthan, local divino. Nem local se equipara ao Radhakunda. Então, quero ficar em Vrindavana apenas no local que é de hegemonia de Shrimati Radhika. Então, Swarupa Goswami fala o seguinte, que o local mais elevado que existe é o Radhakunda. Radhakunda. Na verdade, foi o próprio Sr. Chaitanya Mahaprabhu que há 500 anos atrás ele remanifestou nesse Kunda que estava esquecido. O Radhakunda, ninguém sabia onde era. Mahaprabhu ele tinha viajado em toda parte. E aí ele tinha viajado em muitos locais. Aí quando ele veio no Arit Gaon, que é onde é o Radhakunda hoje em dia, mas naquela época chamava-se Arita Gaon, que foi o local onde Krishna matou o demônio Aristasura. Então, Mahaprabhu, ele chegou em Arit Gaon, nome da vila onde tinha matado o demônio. E aí Mahaprabhu perguntou lá pro pessoal que estava lá, bom, eu vi no Bhagavata que Krishna tinha matado um demônio chamado Aristasura e que tinha o Radhakunda e Shyamakunda. Onde que são esses locais? E aí tinha um Vrajavasi super idoso e ele falou, também não sei. Apesar de vir em Vrindavana, não sabia onde era o Radhakunda e Shyamakunda, esse senhorzinho que estava ali. Esse senhor muito idoso falou assim, olha, aqui é uma lavoura de arroz. Tem 2 kundas, como se fosse assim, uma lavoura molhada de arroz, assim, né? Um chama Kaliketa e outro Goriket.
Porque, né, a lavoura de arroz ela é meio molhada, sabe, né? Como se, esqueci a palavra em português. É alagada, né? A lavoura do arroz. Então, uma é branca, outra preta, chamada assim, goriqueta e caliqueta. São duas lavouras alagadas de arroz. Daí, Mahaprabhu se banhou como se fosse essa. Primeiro no Goriqueta, falou que é Radha Kunda, e depois no Kaliqueta. E falou, ó, aqui é o Krishna Kunda. Krishna disse. Mahaprabhu disse, perdão. Que lindo, que lindo. Então, se não fosse o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, se não fosse ele, quem saberia sobre tudo isso? Nem os Vrajavasis saberiam, né? Porque né, os Vrajavasis não sabiam naquela época. Né? Então, os Mahajanas, um Vaishnava escreveu essa música. Jadi Gauranga Nahito, Tabeki Hoito. Que lindo esse Kirtana, que lindo. Esses Kirtanas escritos pelos devotos puros, Mahajana Padhyavali, dos nossos Vaishnavas, são lindos, a gente deve conhecer esses Kirtanas. Quando a gente se associa com o devoto puro, Vaishnava puro, a gente vai entender o significado do Bhagavatam. Por isso que é o verso que eu falei logo no início da aula. Jaha Bhagavat Puro Vaishnaverasthani Ekanta Ashraya Kuro Chittadna Charani. Para entender o Bhagavad, devemos se abrigar no Vaishnava puro e também nos rendemos a Mahaprabhu. Então, qual é a essência do Bhagavatam? Qual é a essência do Bhagavatam? A gente deve saber qual é a essência do Bhagavatam. Então, você tem que se abrigar nos devotos de Mahaprabhu. Não naqueles que estão na sob orientação de outros, mas sim aqueles que estão sob orientação de Mahaprabhu. Ou seja, aqueles que se abrigaram em Mahaprabhu, você tem que estar na companhia dessas pessoas. Entenderam? Você tem que estudar o Bhagavatam com aquele Vaishnava que é rendido a Mahaprabhu. Os associados de Mahaprabhu. Você tem que estar na companhia desses devotos que são rendidos a Mahaprabhu. Sem misericórdia de Gaura Sundara, você nunca vai entender os passatempos divinos de Radha Madhava e também não só entender, mas adentrar os passatempos. Jata, Gaura, Padara Vinde. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nenhum sadhana bhajana, nada. Só se abriga nos pés de Mahaprabhu. Só. Nitai Gaura Premanande, Hori Hori Bo. Apenas se abriga nos pés do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Satinandana Gaura Sundara. Entenda ele como a riqueza do seu coração, só isso. Não pense em nada além de Gaura Sundara. Como essa música diz, Jai Jana Gaura Bhaja Sirra Amara Pranari. Quem adora Mahaprabhu é minha vida e alma. Jai Jana Gaura Bhaja Sirra Amara Pranari. Devemos ter apego profundo por Mahaprabhu, como demonstrado nessa canção. Então, essa outra canção diz Manare Karna Gaura Kata. Dormindo Gaura, acordado Gaura. Não tem mais nada em minha vida. Que lindo, que lindo. Não existe nada além de Gaura Sundara. Só precisa alcançar a misericórdia de Gaura Sundara. Mas como alcançar a misericórdia de Gaura Sundara? Você vai ter que ir para Gaura Dhama, morada de Mahaprabhu. Baba, você tem que ir, Baba. Navaduipadam, você vai ter que ir para Navaduipa. Enquanto você não for para Gaura Dhama, você não obtiver a misericórdia de Gaura Sundara,
você nunca vai receber a misericórdia de Vrindavaneshwari Shrimati Radharani e nem de Vrindavana. De falar a verdade, meu irmão. Todos os Vaishnavas, do nosso Guru Varga, nossos mestres do Guru Parampara, você vai ver que todos eles se abrigaram em Gauradham. Entende? Gauradham, Navadvipa. Então a gente tem que fazer o parikrama de Navadvipa. Primeiro que a gente é uma alma cheia de ofensa. Não tô falando de vocês, não. Tô falando de mim. Vida após vida. Quantas ofensas eu cometi? Mas nessa vida, Gaurasundara me trouxe até ele. Perto dele. Misericórdia de Gaurasundara. Devemos receber sua misericórdia e ir para Gauradham. Porque todas as suas ofensas, todos os pecados vão ser perdoados por Gaurasundara. Mahaprabhu pensa assim, se alguém vier para o meu Dhamma, nem... não consigo fazer parikrama, baba. Não consigo correr, meu pé dói. Eu não tenho força nos pés para fazer parikrama, meu irmão. Não tenho. Se você falar assim, né? Não tenho, não consigo fazer. Aí esse poeta, né, dessa canção fala assim, não tem problema. Só deita em Gauradham por 5 dias. Deite em Gauradham por 5 dias. Durma, no caso, né? São de 5 dias de parikrama, durma lá por 5 dias. Só fica dormindo lá, passa as 5 noites. Tipo, em vez de fazer o parikrama por 5 dias, não precisa fazer o parikrama. Passa as 5 noites lá. E aí o Gaurasundara pensa assim, não, mas a pessoa não está dormindo aqui, ele está prestando reverências aqui completamente. Então diga sem duplicidade, fale, Gaurasundara, eu não tenho força nos meus pés para fazer parikrama, não consigo. Gaurasundara vai te falar assim, não precisa fazer nada, baba. Você veio pro meu Dhamma, tá ótimo. Fica aqui sentado, deitado, tá ótimo. E você vai ter todo o fruto. Prabhupada Saraswati, assim ele diz. Aradito Navavanam. Navavanam significa Navadvipadam. Quem se abrigou em Navadvipadam? Facilmente vai poder alcançar Vrindavana. Quem se abrigou em Navadvipa. Naradito Navavanam. Quem não se abrigou em Navadvipa, tem gente que fala que era para Vrindavana virar saque de Radharani. Não, você primeiro tem que ir para Navadvipa, receber a misericórdia de Gaurasundara e Gauradham. Esse verso deixa claramente. Deixa isso claro, perdão. Aradito Navavanam. Aradito Dvijasutta. Dvijasutta se refere ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Quem adora Mahaprabhu e serve Gaurasundara, você tem que servir Gaurasundara e sua morada, Navadvipadam, Baba. Tá entendendo? Aradito Dvijasutta. Naradito Dvijasutta. Aradito Dvijasutta. Quem adora Mahaprabhu é capaz de alcançar Krishna, o amado das gopis. E quem não adora Dvijasutta, Sachidananda Gaurahari, que não se abriga nele, que não serve, mesmo que tente pular como um macaco, tipo passar estágios e coisas assim, né? Dar um passo maior que a perna, nunca irá alcançar o amado das gopis Krishna. Então, apenas nossa concentração é se abrigar em Gaurasundara e Gauradham. Ou seja, nosso foco, né? Que lindo. Se você se afundar em Gaura Prema, você vai emergir no Prema de Radha Madhava. Então, se você se imergir, ou entrar, né, no oceano de Gaura Prema, do amor de Mahaprabhu, você vai sair no Prema de Radha Madhava. Então, Gurudeva dizia assim, se você mergulhar no Nirdaya Ghata em Navadvipa, você vai, quando sair da água, você vai estar lá no Keshighata em Vrindavana. Vocês entenderam meu Bengali que eu falei? Entenderam ou não? Sabe o Nirdaya Ghata em Navadvipa, perdão. Lá onde Mahaprabhu, ele lá foi embora de Navadvipa para tomar sannyasa no mês de Magha.
Era Maghi Purnima, né, o dia da lua cheia do mês de Maga, e nesse dia o Senhor Chaitanya Mahaprabhu largou a sua esposa, Vishnupriya Devi, largou até mesmo para trás sua mãe idosa, Chati Devi. E aí Mahaprabhu fez puja do Ganga e tava um frio assim horrível, assim, um frio assim terrível. Era o mês de Maga, né? Muito, muito frio mesmo. Muito frio. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele pulou na água do Ganges, ali nesse local, Nirudaya Ghat, e atravessou o rio, largando toda os apegos, né, materiais, digamos assim. Tipo, e aí largou tudo para trás e foi embora. Isso é Nirudaya Ghat. E as pessoas acabaram chamando o nome de local Nidoi. Em vez de falar Nirdoi, falam Nidoi. Enfim, significa assim, sem compaixão, né? Largar tudo e ir embora. Gurudeva dizia, se você, uma vez, você se banhar no Nirudaya Ghat, né, mergulhar assim no rio, em Navadvipa, quando você levantar da água, você vai estar aonde em Vrindavana? Lá no Keshighart. Como eu estava comentando, que é o local onde Krishna decora o cabelo de Radharani com flores, lindamente. Onde ele faz o Shringara, né? Decora o cabelo de Shrimati Radhika. Só de se abrigar em Gorasundara, olha só, não precisa fazer mais nada, mais nada. Por isso que eu falei, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, só Gorasundara, Goura, 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 Goura. Que lindo, Goradam é lindo, super misericordioso. Não leva em consideração quem é qualificado ou não, mas dá prêmio para todo mundo. Como é que é aquele verso? Se Nityananda vir você derramando uma lágrima por Gorasundara, Nityananda vai te dar tudo. Tem um kirtan que fala isso. Se você chorar com fé, nem que seja uma lágrima, falando o nome de Goura. Enfim, vamos lá com todo mundo para o Parikrama de Navadvipa. Acorda bem cedo de manhã. Vai ter o Mangalarati, logo depois milhares de devotos vão sair fazendo Parikrama, cantando o nome de Mahaprabhu, correndo atrás da idade no palanquim, que está sendo levada no palanquim. Jovens, velhos, todos correndo atrás atrás de Mahaprabhu. Que lindo. Esses 5 dias, até os devotos do Ocidente também vieram aqui também. Então, sabe quanto eles gastam para chegar aqui, do país deles? 100 mil rupias, pelo menos, para chegar até aqui, sabia? Para comprar passagem na Inglaterra ou de Delhi. Não sei se ele falou Delhi, mas enfim, de outros países. É muito caro. Muito caro. E são 10 horas de avião também. 10 horas de avião para chegar aqui. Gasta muito dinheiro e ainda sofre no avião por 10 horas. Num local bem pequeno, uma cadeirinha que parece o ventre da mãe, de tão apertado, parece a barriga da mãe. Um útero, né? Vocês podem vir no trem tranquilamente. Se você tiver uma reserva no trem, né? Você consegue até deitar, tem uma cama, né? Agora, se você vem na classe econômica do avião, você vai assim numa caixa de fósforo, né? Por 10 horas. É tão sofrido, é muito, muito, muito difícil ficar no avião. Mas eles fazem isso para chegar na Goradam, para obter a misericórdia de Gorasundara. Por isso que eles vieram, por isso. Tá entendendo? Agora, Mahaprabhu é como se fosse assim, da nossa casa, então a gente não entende a glória dele. É aquele santo de casa não faz milagre, que a gente fala em português. Agora você vê os ocidentais, eles vieram de longe, gastam muito dinheiro. Passando por várias dificuldades para poder chegar na morada de Mahaprabhu, Goradam. É, né? Então, eu presto reverência para esses ocidentais. Uau, vocês são muito afortunados. Krishnadas Kaviraj Goswami fala, Bharata Bhumi, quem nasceu na Índia é muito abençoado. A gente nasceu na Índia. Mas a gente não entende as glórias da Índia. Não entende a glória de Gorasundara. Então esse é nosso azar. Agora essas pessoas que nasceram a milhares de quilômetros da Índia, a milhares do outro lado dos 7 oceanos, mas eles estão vindo aqui fazer parikrama de Goradam. E o Vishwanatha Prabhu, ele que estabeleceu esse Mahaprabhu gigantesco aqui, nessa região.
Então as pessoas perguntam, uau, no mundo inteiro as pessoas me perguntam, onde que é esse Mahaprabhu gigante que o senhor visitou? Aí eu falo que é aqui, né? Em Canning, Sundarban, na Bengala. Na casa do Vishwanath Prabhu, perto da casa do Vishwanath Prabhu. Vai fazer todo ano esse Bhagavatam aqui? Esse é o primeiro ano. Enfim, Nama Sankirtan. Kirtan aqui. Ontem a gente fez Naga Sankirtana. Mas enfim, meu azar é que eu vou ter que ir embora hoje ou amanhã. Porque os sadhus são assim, eles estão sempre se movendo como a água para não criar limo. Ramta Jogi Berta Pani. Entendeu? Esse provérbio em hindi fala que os sadhus estão sempre se movendo. Eles sentam um pouquinho, para e anda, que nem a água. A água, ela fica sempre se movendo. Quando tem alguma coisa que segura a água para um pouquinho, aí levanta a barreira, a água continua se movendo. Então, em hindi tem um provérbio que os sadhus são como a água fluindo, para não criar limo. Ou alguma coisa assim, tipo, se movendo sempre como a água, fluindo como a água. Então, belíssimamente, vocês ouviram o Bhagavad Gita esses dias, vocês são muito afortunados. Quem organizou esse evento aqui também é muito afortunado. Todo mundo tem dinheiro, quem não tem, né? Deus deu dinheiro para todo mundo de acordo com o karma que a pessoa fez. Não é que você não tem dinheiro. Sim, todo mundo tem dinheiro, mais ou menos, todo mundo tem dinheiro. Agora, como utilizar o dinheiro apropriadamente para o serviço do Senhor? Isso é a questão mais importante. Então, a pessoa inteligente vai usar o dinheiro no serviço a Deus. Servir família, pai, mãe, filhos, etc. Isso é tudo temporário. No fim, todos vão te largar e vão dizer tchau, tchau. Vão ou não vão? E o dinheiro também vai ficar tudo para trás na hora da morte. Eu sempre lembro, eu falo isso para vocês se lembrarem. Isso é verdade. Só que se você usar esse dinheiro no serviço a Guru Vaishnavas e Bhagavan, isso vai realmente dar benefício. Essa é a sua única riqueza. É como se você estivesse investindo no mundo espiritual, ou seja, no sentido assim de você estar fazendo o seu caminho para o mundo espiritual. Então, se você usa o dinheiro nesse mundo aqui para Deus, né, para Guru Vaishnava, então me reverência a Vishwanatha Prabhu, porque ele usa o seu dinheiro para fazer esse belíssimo templo aqui do Mahaprabhu. Estabeleceu o Senhor Chaitanya Mahaprabhu gigantesco, essa deidade linda e gigante de Mahaprabhu. E também ele serve todos os Vaishnavas, esse devoto. O nome da rua aqui do local aqui é Mahaprabhutala. Essa região inteira aqui, né? Ele ficou conhecida por causa de Mahaprabhu. Então, o Taraka Prabhu, o irmão dele, também o Vishwanath Prabhu. Taraka significa também que liberta, né? Então, o irmão dele, o nome dele é Taraka, então. Ele está libertando todo mundo aqui com esses eventos. Verdade, claro, se alguém ouvir Harikata, Bhagavad Gita, a pessoa vai se libertar do mundo material. Você vai se libertar, não é nada ordinário isso aqui, não. A própria Radharani disse, Tava Katamritam, Tapta Jivanam. Buridajana. Burida. Quem é a pessoa mais caridosa? É a pessoa que fala Bhagavad Gita. O próprio Bhagavata diz o seguinte, aquela história de Nrig Maharaj. Sabe a história de Nrig Maharaj? Ele tinha muita riqueza, era um rei riquíssimo. E ele dava muita doação de vaca. Tem no Bhagavata essa história. Ele deu... Você pode contar as estrelas do céu. Não dá pra contar, mas imagina se desse. Falar, eu vou contar quantas estrelas tem no céu. Tá, vou contar as estrelas do céu. Você pode até contar as estrelas do céu, mas você não pode contar quantas vacas esse rei deu em doação, em caridade. E todas essas vacas que ele deu eram vacas tipo, grandes, bem fortes, cheias de leite. Botou inclusive ouro no chifre das vacas. Tipo assim, deu uma vaca toda maravilhosa em doação. Cada uma dessas vacas. Inclusive com um pano de ouro também.
né, um pano, né, enfim, não um pano, um negócio, sei lá, uma armadura de ouro em cima da vaca. Deu muita vaca. Aí um Brahmana veio e falou assim, Maharaj, eu quero 10.000 vacas. Ele falou, tá bom, anotou o nome, toma. 10.000 vacas para você. Pode levar. Vaca com bezerro. Ele deu. Aí um outro Brahmana pediu 10.000. Aí o outro Brahmana veio logo depois e pediu também 10.000 vacas. Só que uma das vacas que tinha sido dada para o primeiro Brahmana, que tinha aparecido, uma dessas vacas, acho que bezerro, o Gurudev falou, esse outro bezerro, ele acabou indo junto com a do segundo Brahmana. O primeiro Brahmana ficou cismado. Ei, mas esse bezerro você tinha dado para mim. E aí ele começou a brigar com outro Brahmana. Não, essa vaca é minha, esse bezerro é meu, não sei o quê. Aí o segundo Brahmana disse, não. O rei tinha dado essa riqueza para mim, né, essa doação para mim, caridade. E eles começaram a gritar, a brigar. Não, isso era para mim. E aí os dois chegaram até Nrig Maharaj, até o rei, para ele decidir o que ia ser, né, uma solução. Como que você pode dar alguma coisa que, para mim, se você já tinha dado para ele? E Nrig Maharaj pensou, bom, mas né, foi sem querer, né? Foi fora do controle. Então faz o seguinte, eu dou mais de 10.000 vacas para cada um de vocês. Dá essa vaca aqui pro primeiro Brahmana e eu vou te dar mais 10.000 vacas. Ele falou. Aí o segundo Brahmana disse, não, eu quero essa vaca que você tinha me dado. E aí ele voltou pro primeiro Brahmana. Falou, tá, eu te dou mais de 10.000. Deixa essa vaca pra lá, eu te dou mais de 10.000 vacas. Dá essa vaca aqui pro segundo Brahmana e eu te dou mais de 10.000 vacas. Mas cada um dos Brahmanas estava assim, cismado. Não, ele deu pra mim, então eu tenho que ficar com essa vaca. Ele tinha dado pra mim. Não deixou passar. Nrig Maharaj não conseguiu chegar na solução nenhuma. E aí, o Brahmana, ele amaldiçoou. Olha só o fruto da doação de vaca. Ele amaldiçoou o rei. O Brahmana amaldiçoou o rei. Então, ele deu em caridade de vacas. Ainda foi amaldiçoado pelo Brahmana. Você é um camaleão. Você é um camaleão. Sabe o camaleão que fica mudando de cor, né? Tipo, não é fixo, né? Fica mudando. Às vezes amarelo, verde, tal, preto. Então, você deu doação, depois, tipo, voltou atrás, né? Então, vira um camaleão. Você tem que nascer como um camaleão. Olha só o fruto de dar doação. Me perdoe, não me levem a mal. Enfim, o rei teve que nascer como um camaleão. Lá em Dwarka. O que aconteceu foi o seguinte, que uma vez estava em Dwarka, Krishna, e aí os filhos de Krishna estavam brincando de bola, alguma coisa assim, e a bola deles caiu dentro de um poço. E eles botaram a cabeça assim pra ver. Já vai terminar o Harikata, podem tomar prachada, levar prachada. Krishna veio e com a ponta do seu pé ele conseguiu levantar tipo um monstro ali dentro, que era esse camaleão, que era o Nrig Maharaj, era um corpo gigantesco que ele tinha. Só que por ter o contato com os pés de Krishna, esse camaleão abandonou o corpo, manifestou um corpo divino, fez parikrama de Bhagavan. Bhagavan sabia de tudo, mas mesmo assim Bhagavan perguntou para ele, como que você encarnou como um camaleão? Por quê? E aí ele contou a história da vida dele, falou assim, ó, Maharaj, falou, Prabhu, na vida passada eu era um rei, né, Maharaj? E aí eu dei doação de vacas e o resultado foi esse. Por causa da confusão com os brahmanas. Mas como é que você obteve o meu darshan? Aí ele contou, o camaleão contou. É porque uma vez um Vaishnava veio no meu reino e aí eu dei para ele um Bhagavatam. Bhagavatam. Eu dei para ele um Bhagavatam. Eu dei Bhagavatam, doação do Bhagavatam. E aí, como fruto disso, hoje eu obtive o darshan na sua forma divina e transcendental. Olha só. Quem arranja o Bhagavata, porque quando eu falo dar o Bhagavata também significa, por exemplo, arranjar Bhagavat Katha, como essa família que organizou, né? Então essa pessoa também é muito afortunada. A pessoa muito afortunada é quem arranja o Bhagavatam, o festival do Bhagavat Katha. Acho que acabou.
Jai Srila Gurudeva aqui, Jai Bhagavad Gita aqui, Jai. Pranamos a todos os devotos.